Olá, muito prazer, me chamo Ludmila. Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 264 e faremos a leitura dos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Daniel. Então vamos lá, capítulo 7. O sonho de Daniel, os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes, um dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. A interpretação do sonho. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo.
O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Capítulo 8. A visão de Daniel, o carneiro e o bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele, e o bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. A interpretação da visão. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem, e ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse: vou contar a você o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Capítulo 9. A oração de Daniel. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos.
Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecados contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo à tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. As 70 semanas. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do teu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros. Mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Muito obrigada pela sua companhia.
Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.